O nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 7. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Tem algum visitante que veio a primeira vez aqui? Todos são de casa já? Tem alguém pela primeira vez? Se tiver, levante a mão para me ver. Pela primeira vez? Ah, está aqui na frente. Me perdoe que eu não enxergo direito, mas sem óculos. Tem o senhor lá atrás também. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês, que a palavra, os louvores, a oração possa dar uma resposta para vocês em nome de Jesus. Fiquem à vontade, vocês estão em casa. Quiser ficar sentado, fique. Quiser ficar em pé, fique. Quiser bater palma, bata, fique à vontade. Adore a Deus na beleza da sua santidade, tá bom? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Todos encontraram? Eu quero convidar a igreja a ficar de pé mais uma vez, para nós fazermos leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos em tudo atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida de Jesus possa se manifestar em nós. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal, de modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós, tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: criei, por isso falei. 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por meio dele e nos apresentará convosco, porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio de ação de graças de muitos, aumentar para a glória de Deus. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo, o homem interior é renovado dia a dia. Porque a nossa leve aflição, que é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Diga graças a Deus. Vem aqui, Netane, por favor. Coloque a mão no seu coração, aí onde você estiver. Diga: Senhor Jesus, o meu coração está preparado para ouvir a tua palavra. Fala conosco, tens liberdade em nosso meio. Diga em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus, tome seu assento. Amém. Aleluia. Queridos, lemos esse capítulo, e quando eu estava em casa meditando nessa palavra, eu percebi que o assunto direto tratado aqui pelo apóstolo Paulo, obrigado, era exatamente a dificuldade em tempos difíceis. Eu quero confessar uma coisa aqui para vocês. O Senhor tem ministrado em meu coração nesses últimos dias, porque tem sido tempos muito difíceis, e o questionamento às vezes é muito grande. Por que Deus não faz? Por que Deus não fez? Aonde Deus está?
Porque às vezes parece que Ele não está fazendo nada. O que Deus está falando quando parece que Ele não está falando nada? E por onde é que Deus anda quando parece que Deus não está em lugar nenhum? E tem mais. A impressão que temos quando vamos ler principalmente o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, quando as bem-aventuranças estão sendo ministradas por Jesus, parece que Deus tem um interesse, parece que Deus gosta da ideia da vulnerabilidade. Porque qual é o discurso de Jesus? Bem-aventurados que estão chorando, bem-aventurado quem está sendo perseguido, bem-aventurados que são caluniados. Isso é vulnerabilidade. Deus está dizendo: eu gosto dessa sua necessidade, essa sua falta me chama a atenção, essa sua dor me interessa. E a pergunta que todos nós devemos fazer quando lemos isso é: que coisa estranha é essa de que Deus celebra, comemora em alguns casos as nossas dificuldades? Por favor, se você quiser me acompanhar, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e versículo de número 3. E olha que coisa interessante. O próprio Jesus vai falar sobre a vontade de Deus a nosso respeito. E parece que Deus está dizendo uma coisa um pouco estranha quando nós vamos ler isso no princípio. Olha o versículo 3, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que agem de misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurado quando vos perseguirem, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, alegrem-se e exaltem, porque grande é a vossa recompensa, pois assim foram perseguidos, maltratados os profetas, assim também farão a vocês. Deus está dizendo: eu gosto muito dessa gente. Isso é um ponto bom para você não só questionar a Deus, dizendo: Deus, por quê? Por que eu enfrento isso? Por que eu passo por isso? Mas dizer: Deus, se a minha vulnerabilidade glorifica o teu nome, se a minha prova, se a minha luta glorifica o teu nome, então me importa que o Senhor cresça e que eu diminua até na minha dor, se for necessária. Eu posso estar aqui morrendo de raiva por dentro, querendo abandonar um monte de coisa, falar um monte de desaforo, porque isso não é coisa que se faça comigo. Porém, se mesmo passando por tudo isso agrada o teu Santo Espírito, então faça em mim segundo a tua palavra, que eu diminua e o Senhor cresça. Quem está entendendo isso? Até aqui tudo bem? Então, pastor, que tom de palavra é essa? Isso chama-se, repita comigo, maturidade. Muita gente, para pouco barulho, diga maturidade espiritual. Se chama maturidade espiritual. Olhe para cá. Não basta Jesus falar tanto sobre isso nos seus evangelhos. Nós acabamos de ler o capítulo 5 de Mateus, Sermão do Monte inteiro. Jesus fala sobre isso, mas agora no texto que nós lemos aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 4, Paulo vem com essa conversa. Paulo vai dizer: bem-aventurado, porque estamos morrendo. Bem-aventurados, porque a morte opera em nós, como operou em Cristo Jesus. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 10:
Prega para nós, Paulo, trazendo sempre, por toda a parte, da cabeça aos pés, um processo de mortificação do Senhor Jesus, porque a vida de Cristo se manifesta em nós através da nossa morte. Prega mais, Paulo, versículo 11: assim vivemos entregues à morte todo dia, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nós nessa carne mortal. Prega mais, Paulo, estou começando a gostar desse negócio. Olha o versículo 12: de maneira que em nós opera a morte. Ele está dizendo: eu estou precisando morrer para que vocês vivam, para que assim um dia juntos ressuscitaremos. Agora olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: maturidade espiritual requer processo de Deus. Diga mais uma vez, diga: maturidade espiritual requer processo de Deus. Tira um pouquinho do agudo, Emerson, por favor. Irmão, quando o meio do ano já chega, não adianta mais reclamar. Eu respeito os irmãos que passam por altos e baixos financeiros, ministerial e até familiar, mas esperar o ano acabar para poder começar a correr atrás como um louco, recuperar tudo de errado que você está fazendo até agora, isso não me parece correto. Você precisa examinar melhor a si mesmo para não sofrer duras consequências espiritualmente. Não é isso que muitos pensam ser correto. Não é isso que está no propósito de Deus para nós, achando que fazendo coisas de última hora conseguirá um resultado sobrenatural de Deus. Não. Provérbios capítulo 6 versículo 6, a Bíblia diz assim: aprenda com a formiga preguiçoso, observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante o verão, esperando pelo resultado aprovado quando chegar o inverno. Mas você, preguiçoso, quando se decidirá o que irá fazer? Eu sei que a igreja não gosta de ser ofendida, mas o confronto pela palavra não é ofensa, é uma luz no caminho dizendo: aprenda, aprenda, para não sofrer consequências lá na frente. E aí o apóstolo Paulo está ministrando e ele vai dizer: eu morro para que vocês vivam. Você nunca leu na Bíblia que toda a aflição que passamos hoje é um peso de glória que vamos receber lá na frente? Não vamos nem voltar no ponto de que todas as batalhas que nós vencemos hoje, nossos filhos não precisarão ter que lutar amanhã. Escute isso, eu vou dizer agora debaixo da palavra de Deus: você lutando agora por seus filhos, pelos seus netos e por toda a sua casa, e às vezes nem sabe ainda. Então veja o peso de glória que existe nisso. Escute isso, essa batalha é você mesmo que tem que enfrentar com a palavra de Deus e com o poder do Espírito Santo que opera na igreja através de nós. Vai encarar o diabo nesse tempo para que a sua casa lá na frente viva em paz. Quem está entendendo isso? Para que os seus filhos não passem pela mesma situação, porque a bênção do Senhor, quando é liberada depois de um período de tribulação, ela dura até a primeira, até a segunda, até a terceira, até a quarta geração. E Deus está dizendo: lute, guerreie você, porque teu filho, a tua filha não precisará lutar por aquilo que hoje você está vencendo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, a minha oração, em conjunto com essa esperança, é que nós não venhamos correr o risco de desprezar a palavra chamada visitação de Deus. Tá, pastor? Então como é que acontece a visitação de Deus na minha vida e na sua vida? Primeiro, pelas oportunidades que nos vêm à mão. De repente, Deus faz um movimento
e a oportunidade chega, e há uma movimentação, uma ação sobrenatural de Deus em você. Agora, deixa eu fazer algo rapidinho que o Espírito Santo colocou em meu coração. Aí mesmo sentado, feche seus olhos, coloque a mão sobre seu peito, sobre o seu coração, e repita assim comigo: Espírito Santo. Mais alto, diga: Espírito Santo, em nome de Jesus, não permita que eu despreze nenhuma oportunidade de Deus na minha vida. Diga mais alto, diga: reunidos como igreja, te pedimos, ó Deus, nos dá entendimento, sensibilidade, direcionamento, em nome de Jesus. Levante a sua mão mais alto que você puder e aplauda o Senhor Jesus, bem forte, bem forte, bem forte. Escute isso. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Isso é uma doutrina básica que nós precisamos ter gravado na nossa memória. Aí Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, versículo 15. Paulo vai dizer: homens e mulheres com a mente carnal não entendem coisas espirituais, porque coisas espirituais só podem ser entendidas espiritualmente. Ele está dizendo: não ser um crente espiritual é negar a existência de Deus, é pecado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Escute isso: não ser espiritual, não estar praticando atos e valores espirituais, como a oração, como o jejum, como a palavra, como um culto, como adoração, como louvor, como aleluia, celebração, santificação. Quem não se esforça para estar ligado às atividades espirituais está negando a existência de Deus. Isto é pecado. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Porque o mundo espiritual não é estático, não é parado. O mundo espiritual, ele não fica parado no tempo. Pelo contrário, o mundo espiritual está em constante atividade. Deus está em constante movimento. E às vezes a oportunidade de Deus, ela é sutil, ela é rápida, ela é discreta. Por quê, pastor? Porque mentes carnais não entendem a oportunidade de Deus quando ela chega. Mas se você está ligado em oração, se você está ligado na pregação da palavra, se você está ligado na adoração, se você saiu de casa dizendo: Jesus, fala comigo, ah meu Deus do céu, se você está ligado no culto e a oportunidade de Deus chega, você diz: Deus está trabalhando nesse negócio, essa palavra Deus está falando comigo, e já quando começar, eu não vou deixar mais essa oportunidade passar. Quem está entendendo o que Deus está dizendo essa noite, preste atenção. Semana passada eu falei aqui sobre como falar em línguas, sobre como ser batizado com o Espírito Santo. Deus convidou muita gente aqui para transbordar em línguas, porém apenas 6 pessoas foram batizadas. Tenho certeza absoluta que as outras que vieram aqui, todas foram tocadas. Até veio o desejo de abrir a boca e começar a falar, mas em contraponto, em contrapartida, veio também, aleluia, dúvidas, questionamentos. Se era Deus, será que é fingimento? Será que eu estou inventando? Por quê, pastor? Porque mentes carnais nunca vai saber quando é Deus de verdade que está falando e agindo para ele. Agora quem vive em oração, quem está aí sentado recebendo a palavra, está dizendo: é para mim, eu vou transbordar, é Deus que está me chamando para esse negócio. Pega a mão de quem está do seu lado aí, pega a mão desta pessoa que está do seu lado aí, e diga assim para esse irmão que está próximo de você: hoje é outra oportunidade que Deus está dando a você. Agora aponta o dedinho assim, ó, a pontinha do dedo para ele e diga assim: não deixe passar de novo.
diga assim: semana retrasada você deixou a bênção passar. A movimentação do mundo espiritual, aleluia, quando a igreja está ligada na palavra, ela é tão poderosa que o diabo fica completamente preocupado com essa ligação. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo do 7 ao 9, a Bíblia diz assim, ó: vigiai, pois, e orai, porque o diabo, vosso adversário, fica parado esperando as coisas acontecerem. Não, antes ele rodeia. Olha o que o texto vai dizer: ele fica ao derredor, rodeando, buscando, se movimentando. Ele rodeia aleluia, em constante movimentação. E eu vou derrubar ele aqui. Não, agora eu vou derrubar ele aqui. Aí ele vai para lá, não deu certo, ele vem para cá. O diabo está em constante movimento, aleluia. E se ele não fica parado, então por que nós ficamos parados? Por que nós estacionamos e ficamos estagnados? Preste atenção. Deus se move, o mundo espiritual se move para produzir a visitação, a nuvem da glória de Deus num ambiente. E a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, ele está cercando esse movimento. Eu não posso deixar que venha para cá, eu não posso deixar que ela seja tocada aqui. Ele fica cercando essa movimentação. E a pergunta importante vem agora: tá, pastor, o que é que faz a movimentação de Deus para encher a minha vida? O que faz para sermos capazes de passou a nuvem de Deus, eu pegá-la e trazê-la para mim e atraí-la para mim, a fim de que essa movimentação de Deus me tire desta luta, desta prova, desta dificuldade e me coloque no lugar da vitória? O que atrai, pastor? O que atrai esta nuvem para mim? Pergunte para mim, igreja. Diga assim: pastor Rivaldo. Muita gente para pouco barulho, enche o peito. Diga: pastor Rivaldo, como eu faço no movimento de Deus para atrair, diga assim, para mim e acessar a vitória? O que eu faço? Escuta, é bastante simples. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, diz assim: que Deus não é atraído por nenhuma outra coisa a não ser a sua própria palavra. Eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Aonde é que a visitação de Deus é atraída? Aonde é que a nuvem de Deus, quando está passando em lugar, ela para e derrama as bênçãos de Deus? Aonde a palavra de Deus está. Porque aonde a palavra de Deus estiver, aonde a palavra de Deus permanecer, Deus estará, a sua visitação estará, o seu poder estará, a sua glória estará, os seus milagres estará, porque Deus só é atraído pela sua palavra. Isaías capítulo 55, versículo 11, ele disse assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, antes fará o que me agrada e prosperará naquilo para qual está determinada. Por favor, levante a sua mão que eu vou profetizar. Levante a sua mão bem alto, em nome de Jesus. A partir deste mês de julho de 2024, seja julho, seja agosto, seja setembro, seja outubro, seja novembro, seja dezembro, em nome de Jesus, Deus está dizendo: tu serás, a tua casa será, a tua família será descanso da palavra de Deus, repouso da palavra de Deus, uma fonte que jorrará a palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus está, haverá visitação dele. Alguém diga alguma coisa para glorificar a Jesus.
durante esses quase 10 anos que eu prego, eu sempre perguntei a Deus: por que as pessoas dão mais glória a Deus por um receba, você vai ganhar, você vai conseguir, do que quando a gente cita um texto bíblico, do que quando a gente cita um versículo da palavra de Deus? Por que as pessoas dão mais glória a Deus por uma motivação de uma história bem contada ou de uma linda retórica, do que quando citamos uma palavra contida na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus? E aí Deus falou comigo e disse: sabe por quê? Porque somente espirituais discernem coisas espirituais. Hoje em dia não me estranha, mas o fato de muita gente ter a mente carnal, não saber nada de Deus, fica pitacando, achando defeito em tudo que tem na igreja, e só vem adorar quando as coisas apertam de verdade. Não entendeu nada do evangelho. Mas eu quero liberar sobre a sua vida de novo o que a palavra de Deus está queimando no meu coração: que 2024, igreja, tu será, a tua casa será uma fonte da manifestação da palavra de Deus, e aonde a palavra de Deus estiver, Deus repousará. Pastor, eu não sei como isso vai ser, mas eu estou recebendo aqui para a minha vida. É para você mesmo que Deus está falando. Levante mais alto, levante mais alto, levante a sua mão, porque esses dias o Espírito Santo derramará graça sobre você, para que tu busque como nunca, para que tu ore como nunca, para que tome uma atitude que você nunca teve coragem de tomar, para que você comece a jejuar, entender, ouvir, buscar a palavra. Deus está dizendo: haverá um tempo na tua vida em que a minha palavra será abundada na tua casa, diz o Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz que o Espírito Santo pega Jesus, cheio da palavra, cheio do poder, cheio da promessa, cheio da visitação de Deus, e leva Jesus para onde? Para o deserto. Aleluia. Diga assim: para o deserto. Por que, pastor? Porque o tamanho do seu deserto declara o tamanho do propósito que você recebeu de Deus. Tu está entendendo? Porque aleluia, que logo agora que tu está virando crente de verdade, que tu está vindo para a oração, que tu assumiu o compromisso com Deus, que tu está assumindo que errou, que tu está vindo realmente buscar a presença de Deus, e a luta parece que está piorando, e a prova parece que está aumentando. Aleluia. Olha o exemplo de Jesus. Aleluia, aleluia. Que coisa maravilhosa que acontece no exemplo do nosso Deus. Deus, aleluia, cala a boca de Jesus, e aquele que te envolve, ele te pega e te coloca no deserto. Por quê? Porque enquanto você, aleluia, quando você sair desse processo, demônio nenhum vai te segurar, diabo nenhum vai te intimidar, porque a tua demora no processo é o que certifica o tamanho do teu propósito. Levante a mão mais uma vez. Deus está dizendo: 2024 ainda não acabou. Para algumas pessoas aqui será o diabo, ele age, ele tem uma atividade diária contra a gente com 3 poderes. Primeiro, tentação. Segundo, acusação. Terceiro, perseguição. Ele nos tenta por causa dos nossos desejos, porque ele sabe que somos de carne e osso. Ele nos acusa por causa dos nossos segredinhos, escondidinhos que a gente tem. E ele nos persegue pelo valor que nós temos, porque ninguém persegue quem não tem nada. Se você está fazendo a vontade de Deus, lutando contra o pecado, e ainda está uma prova, uma luta gigante, já sabe, você tem muito de Deus, você tem muito com Deus, e você tem muito para Deus. É por isso que ele está te perseguindo. Se você ler o Evangelho de Mateus capítulo 4,
Jesus está entrando no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Deus abre o céu, está escrito, e do céu Deus brada para todos ouvirem: este é o meu filho amado. O diabo não fez nada. Quando Deus termina de falar, a Bíblia diz que o Espírito Santo em forma de pássaro desce e repousa sobre Jesus, o próprio Espírito Santo. O diabo vê isso, deixa para lá, aleluia. Mas quando Jesus é levado para o deserto, passa fome, passa frio, passa sede, aleluia, necessidade, e mesmo assim Jesus fica firme na vontade de Deus. Olha que interessante, o diabo aparece. Eita, deserto, com fome, passando frio, processo de Deus. Imagina a cara do diabo olhando aqui dizendo: cheio do Espírito Santo, eu já vi muitas pessoas, não chegou muito longe, batizados, já vi pessoas com dons, talentos, chamados, mas deserto, com processo, passando fome, eita, e mais processo, aleluia, longo como esse, e ainda está adorando a Deus, e de mão levantada e tudo, ainda tem coragem de dobrar o joelho, chorando e sofrendo, mas dizendo que Deus é grande. Não, quem faz o povo sofrer sou eu, mas na vida desse daí, o próprio Deus é quem está botando ele no deserto. Alguma coisa grande vai acontecer, e eu não posso deixar. Tenho que oferecer comida, vou abrir uma porta de riqueza, vou oferecer uma coroa, porque eu nunca vi um negócio desse acontecer, é coisa rara, eu não posso deixar esse processo terminar. Mas Jesus, cheio da autoridade da palavra, quando escuta a voz do diabo dizendo para ele parar, para ele desistir, Jesus olha para Satanás e diz: para trás de mim, Satanás, retira-te daqui. Eu não estou lidando com a minha vida, eu estou lidando com toda a humanidade, eu estou lidando com toda a história, porque as aflições deste tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Ele disse: Satanás, saia do meu caminho, porque eu tenho um negócio, é com o meu Pai, é com Deus. Aleluia. Processo. Está entendendo por que muitas vezes a gente é colocado em situações que parece que o negócio não vai acontecer? O Ministério do Louvor pode subir. Está entendendo por quê? Que as dificuldades às vezes são ferramentas de Deus para certificar quem nós somos diante da sua presença. Aleluia. Assim como Jesus lutou até o final por toda a humanidade, você precisa lutar pelos seus filhos. Escute isso: lute pelos seus filhos. E vai também um recado aos jovens. Os jovens que hoje vencem a luta contra a prostituição, não verão os seus filhos sendo tocados por demônios nessa área. Batalhas que você vence agora, sua descendência não terá que enfrentá-las. Aleluia, aleluia. Lute pela sua família, lute pelos seus netos, lute pelos seus irmãos. É por isso que essa noite Jesus
de novo está dando na cara de Satanás. Olha a palavra, Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora nenhuma condenação há, nenhuma para aquele que está em Cristo Jesus. Deus está dizendo aqui para o diabo, quando ela está no deserto, quando ele está na prova, eu não permito que ninguém se meta naquilo que é processo exclusivamente meu. Nenhuma, só eu. Aleluia. Olhe para cá. O diabo está olhando para você e está dizendo: se ela está passando, se ele está passando por tudo isso e ainda está firme na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, tem algo diferente nessa mulher. Não é possível. Tem algo diferente nesse jovem. Como pode se abdicar de um relacionamento todo desmantelado para estar no altar pregando? Não, isso não é normal. Para estar na presença de Deus tem algo diferente nesse homem. Poderia estar bebendo na beira de um bar, mas está na igreja. Tudo dando errado dentro da casa dela, uma prova, porta fechada, uma luta. Mas ela vai chorando, mas ela chega lá. Tenho que acabar com isso. Eu tenho que acabar com isso. Aí ele começa com umas confusões para o nosso lado. O diabo, tentação. Porque ele sabe que a gente é de carne e osso. E aí vem com as coisinhas para cima da gente. E aí quando ele vê que não dá, ele vai para o segundo passo. É por isso que nós temos que ter cuidado. Os jovens que namoram, os casais que brigam, os obreiros que se dividem e o pastor que lidera. É por isso que nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque o diabo vai mandar tentação. Faz aqui, hoje não tem culto, amanhã vai dar certo, depois eu te perdoa. Mas aquele que resiste ao diabo, não, Satanás, não vou fazer, não vou aceitar. Ah, meu Deus. Ele vê que a tentação não funcionou, ele vai para o segundo passo: acusar. É, né? Será que foi para tu mesmo essa palavra? Nem orando tá, nem jejuando tá. Você não é fiel. O problema é que o diabo não sabe que você está fazendo, como diz o nordestino, das tripas coração, mesmo fraco, sem força, desfalecendo, mas veio ouvir a palavra de Deus, porque a graça te alcançou, o favor de Deus te trouxe hoje, porque quem te trouxe aqui foi Deus, e quem vai cumprir todas as promessas é Deus. E se mesmo assim ele não ficar satisfeito, aí ele te persegue teu nome, levanta a calúnia, tenta te difamar, porque o diabo sabe que você já entendeu que hoje tem uma linda oportunidade e você não vai deixar passar novamente. Ele sabe que hoje você não vai deixar passar. Escute isso. Essa noite, de todas as visitações possíveis, com certeza, uma visitação desceu aqui. Qual, pastor? Gálatas capítulo 6, versículo 11. A Bíblia diz assim, ó: porque trago comigo as marcas de Cristo. O que Paulo está dizendo, aleluia, é que quando você não conseguir sair do deserto,
e ir para a visitação que você esperava, o convite de Jesus é: morra um pouco mais, chore um pouco mais, clame um pouco mais, grite um pouco mais diante da minha presença. Mas pastor, eu não tenho força para sair desse pecado e nem tenho força para sustentar a minha casa. Jesus está dizendo: então chora mais nesse deserto, morra mais se precisar. Aleluia, aleluia. Chega uma hora em que eu e você tomamos a cruz de Cristo e nos parecemos tanto com Ele que até a morte é mais desejada do que tudo que há nesse mundo. Por isso que Paulo disse: e na nossa morte com Cristo, Ele glorificará o nosso corpo carnal. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível ressuscita imperecível, semeado em desonra ressuscita em glória, semeado em fraqueza ressuscita em poder, semeado em corpo natural ressuscita em corpo espiritual. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Essa noite é noite de morrer, de morrer. Pastor, que conversa é essa? É porque só quem é espiritual vai entender o que é que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo para alguém: morra, morra, morra. Pastor, que conversa é essa de morrer? Mentes carnais não entendem o que é a palavra de Deus, mas quem é espiritual está ciente. Tem que morrer mais um pouco hoje de novo. Fica de pé, fica de pé nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode acender aqui, pode baixar aqui. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: você precisa morrer. Ai, Jesus, que negócio é esse? Que palavra é essa? Aleluia. Que história, que conversa é essa, Paulo? Que você está me dizendo: em tudo atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desesperado, perseguido, mas não abandonado, abatido, mas não destruído, carregando no corpo a morte do Senhor, para que também a vida possa ser manifestada em nós. Oh, meu Deus do céu, de modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Deus está dizendo: se o deserto está te matando, é porque os teus filhos estão sendo ressuscitados. Oh mãe, se o deserto está te machucando, é porque a vida lá naquele desviado está sendo colocada. Oh pai, se o deserto está te espremendo, está te colocando para morrer. Pastor, eu acho que eu vou morrer, e é para morrer mesmo, porque teu marido, teu pai precisa de você morto. Ai, ai, ai. Entende isso aqui? Morra um pouco mais. Você foi a semente escolhida. Jesus disse: toda semente de trigo precisa ser colocada na terra e morrer, para que outras
nasçam e deem muitos frutos. Se Deus está falando com você essa noite, se o Espírito Santo está tocando você essa noite, rapidamente sai do teu lugar e dobra os teus joelhos aqui nos pés do altar. Se Deus está falando com você, se Deus está tocando você, hoje nenhum obreiro vai impor as mãos, amém? Se Deus está tocando você, sai do teu lugar e vem até os pés do altar, que nós vamos orar e vamos declarar que esse deserto que foi Deus quem colocou vai trazer frutos de glória. Ah, meu Deus, pastor, eu não entendi nada. Fica aí. Pastor, não consegui entender nada. O senhor falou, não entendi nada. Fica aí. Mas se você entendeu o que Deus está falando, se Deus ministrou algo no teu coração, sai agora, sai depressa do teu lugar, dobra aqui no altar os teus joelhos, porque Ele está dizendo: hoje é noite para morrer para o mundo e nascer na minha presença. Morra um pouco mais. Meu Deus, que palavra é essa, Senhor? Que negócio é esse? É que só os espirituais discernem as coisas do Espírito. Mas pastor, Deus falou comigo. Então sai do teu lugar e dobra os teus joelhos aqui nos pés do altar e começa a dizer: Deus, está tão difícil, está tão complicado, esse deserto vai me matar, Senhor. Aleluia, aleluia. Esse deserto vai estar tirando a minha fé, está me sufocando. Está tão difícil, está tão difícil. Eu não sei mais o que fazer. E Jesus está dizendo: morra um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, chora um pouco mais. Ainda camasto como idei, aleluia, se quebranta um pouco mais. Aleluia, essa palavra não é para toda a igreja, essa palavra só para os espirituais que entenderam o que Jesus está ministrando hoje. Sentimos tua glória nesse lugar, algo grande acontecerá. Ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória nesse lugar, algo grande acontecer. Ativa o sobrenatural. Aleluia, Yahvé, Yahvé, Alfa, Elohim, Shaddai, Jireh, sentimos essa visitação, essa visitação neste deserto. Peça para Ele mudar este quadro, mas não deixe Satanás roubar a tua fé. Não deixe Satanás tomar aquilo que Deus está moldando neste deserto. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe, não deixe. Clame a Ele e Ele responder-te-á. sentimos, aleluia, que essa
essa visitação de Deus possa te tocar. Algo grande Aleluia. acontecerá. Ativa o sobrenatural. Aleluia. Chora um pouco mais. Se derrama um pouco mais. Se entrega um pouco mais. Morra um pouco mais. Adonai se manifestará. Yahvé, Alfa, Elohim, Shaddai, Adonai se manifestará. Em nome de Jesus, este deserto que Deus te colocou é porque você é aquele que está lutando pela casa. Os teus filhos, a tua casa depende do teu deserto. Você entende isso? Deus está dando livramento de drogas por causa do teu choro. Deus está fechando covas por causa do teu pranto. É por isso que é tanto choro, é tanta luta, é tanta coisa que está dando errado. Você não está entendendo. É Deus dizendo: é porque eu preciso que você ore mais, eu preciso que você consagre mais, eu preciso que você busque mais. Você foi escolhido para o meu processo de validação nesta família. Você foi escolhida, meu Deus, para representar a coluna desta casa. É por isso que para você tudo é mais difícil. Mas quando você se levanta desse deserto, deste vale de ossos, Deus te dá autoridade para profetizar. Aquele que pulou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento se acalmar, aquele que um dia em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquele que além de tudo te amou, consumado já está. Jesus é
imprime características da nuvem da glória de Deus em você. O processo da luta, da prova, da dificuldade, do levante, te testifica de que você é filho eleito, predestinado por Deus. E quando você se levantar desse deserto, desta prova, o inferno inteiro não será capaz de sustentar o que Deus vai colocar na tua mão, na tua boca, porque você será uma fonte inesgotável da palavra, da palavra, da palavra. Abro mão da minha vida, morra um pouco mais, chora um pouco mais, Jesus, um pouco mais. Onde você eu irei, onde me mandar e farei. Já não vivo eu, mas tu vives em mim. Minha vida eu te dou, te entrego, Senhor, meu Senhor. Fica de pé. Olha aqui para mim. Coloca aqui, por favor, Helena. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7 em diante. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. 8. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com o que acontece ao nosso redor, mas não perdemos a esperança. 9. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos. Tem gente que olha para você e diz assim: você parece alguém que chorou, mas não destruído. Parece um zumbi andando de tanta luta, mas chega no deserto de pé diante da presença de Deus. 10. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelado no nosso corpo. 11. Pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. 12. De maneira, pode segurar aqui esse texto, tá? Pode segurar esse. De maneira que em nós opera a morte, para que em vós outros opere a vida. 13. Assim está escrito: criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, por isso é que falamos. 14. Temos certeza de que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco.
15. Tudo isso é para o quê? Vosso benefício. Segura aí. Olhe para quem está próximo de você e diga assim: já passou pelo deserto? Diga assim: só os filhos de Deus passam pelo deserto. Diga: se você não passou, peça a Deus para morrer no deserto com Ele. Tá, pastor, para que tanta prova? Para que tanta luta? Para que tanto levante? Tudo isso é para vosso benefício. Sim, para quê? Prega, Paulo. Que palavra é essa, Paulo? Prega para a gente. Para que por esse sofrimento, por esse deserto, por essa luta, a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Deus está dizendo aqui: quanto mais você sofre, mais pessoas da tua família é alcançada, é tocada, está livrando, está protegendo, está guardando. Chora um pouco mais. Você não está entendendo isso aqui? O apóstolo Paulo está dizendo: se você quiser que mais pessoas sejam tocadas por esse poder, por essa presença, você tem que morrer um pouco mais. Morra um pouco mais. Pode colocar no texto novamente. Morra um pouco mais. Versículo de número 16. Portanto, não desanimamos. Não desanimamos. É difícil, né? Passar por tanto problema, chegar e dizer assim: não vou desanimar. Prega, Paulo, que essa palavra está boa. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior, aquilo que a gente vê, ainda que o nosso exterior esteja desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Tu quer ver o fogo do céu descer? Chama alguém para orar, que está passando no deserto, mas está com Deus. Quando ela abre a boca, o negócio acontece. Quando ele começa a falar, quando ela começa a cantar. Por quê? Porque por fora está se acabando em nada, mas por dentro está cheio da presença de Deus. Tu está entendendo isso? Chora um pouco mais. Morra um pouco mais. Aleluia. Versículo de número 17. Só falta 17 e 18. 17. Pois prega, Paulo. Eu gosto de Paulo porque Paulo não alisa não. Paulo, o cara morreu, irmão. O apóstolo Paulo morreu degolado. Você acha que ele tem medo de alguma coisa? Prega, Paulo, pois as nossas aflições. Olha o que ele vai chamar de morrer degolado. Pois as nossas aflições leves e passageiras. Essa luta que você está passando, ele está dizendo: isso é leve e passageiro. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo um peso de glória incomparável de valor eterno. Paulo está dizendo: todas as lágrimas, todas as provas, todos os aperreios que você tem enfrentado até agora está produzindo um peso de glória. E o que é peso de glória, pastor? Peso de glória é quando você chega num lugar e o ambiente muda na hora, porque você não chegou sozinho. As lágrimas caindo e o Espírito Santo como fogo
invadindo o ambiente de modo sobrenatural. Meu Deus. Verso 18. E eu encerro agora. Sendo assim, fixando os nossos olhos, fixando os olhos, não naquilo que eu posso enxergar, mas naquilo que não pode ser visto. Pois o que a gente vê, isso aqui ó, daqui a 20 anos, isso acaba, tem que jogar no lixo, comprar outra nova. Isso aqui ó, se cair no chão e quebrar, já era. Até isso aqui ó, daqui a 200 anos, não existe mais. Paulo está dizendo, sendo assim, fixando os olhos, prestando atenção não nas coisas desse mundo, nas coisas visíveis, mas nas invisíveis. O que é invisível? Espiritual. Mas no que é espiritual, porque o que é visto é temporal, se acaba, ao passo que os que não se podem ver são eternos. Escute isso. Vou trocar a música. Escute isso aqui. Paulo está dizendo: enquanto você chora mais, enquanto você jejuma mais, enquanto você se dedica mais, enquanto você sofre mais, não olhe para o que os teus olhos podem ver. Olhe para aquilo que Deus está dizendo, porque o que Deus está dizendo não pode se acabar jamais. E essa noite nós queremos encerrar este culto. O ministério de louvor vai ministrar, e o Espírito Santo está dizendo ao meu coração: diga para o meu povo que está no deserto que eu estou cuidando de tudo, de cada detalhe, de cada detalhe, de cada detalhe, de Deus, sopra sobre de cada detalhe. nós, Espírito de Deus, sopra sobre nós e toca nossos lábios, perdoa os pecados. Peso de glória, Espírito de peso de glória, sobre peso de glória, aviva-nos, peso de glória, aviva-nos, aviva-nos, peso de glória. Senhor. Diga: vem, E vem, Espírito Santo, Espírito Santo, vem, aviva a tua noiva. diga: vem, E vem, Espírito Santo, e vem, aviva a tua igreja. A palha seca queimará, tira as cinzas do altar, o fogo que consome. e santo é o teu nome. A palha seca queimará, tire as cinzas do altar, fogo que consome. Espírito Santo, aqui estão aqueles, Senhor, que talvez passaram pelo deserto, talvez estão passando pelo deserto, mas nós queremos te pedir, Senhor, terminando mais um culto de adoração, dizendo, meu Pai, que não vamos desanimar, não vamos desistir, vamos continuar na tua presença, declarando que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nós vamos chorar, nós vamos se humilhar, nós vamos até morrer, mas não vamos desistir. Levante a sua mão mais alto que você puder. Pai,
Leva a tua igreja para casa em segurança e guarda os caminhos, Senhor, para que o teu povo possa, Senhor, ser guardado e protegido. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E você diz, fica aqui, rapidinho. Tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Ou tem alguém essa noite que ainda não entregou a vida para Jesus e hoje quer entregar a sua vida? Se tiver alguém, você vai levantar a mão aí onde você estiver e nós queremos orar por você. Tem alguém que está afastado e hoje quer renovar a aliança? Levante a sua mão mais alto que você puder para me poder enxergar. Tem alguém? Tem alguém que quer hoje? A senhora quer hoje? Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Se tiver alguém que queira voltar para Jesus, que queira renovar a sua aliança, que queira aceitar a Jesus hoje, venha hoje, Jesus está chamando. Tem alguém? Não tem ninguém? Todos são de casa? Deus abençoe em nome de Jesus. Coxa com as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. E a igreja diz: tchau. Até o próximo culto. Terça-feira tem culto na congregação do Silvino Costa e domingo tem culto da família. Tchau. Deus abençoe.